Nesse vídeo eu vou falar sobre módulo de um número real e função modular de primeiro grau. Vamos começar aqui com o conceito, com a definição de módulo. O módulo de um número real é a distância do número real até o zero na reta real, ou seja, na reta que tem todos os números reais. Vamos aproveitar o eixo x aqui do plano cartesiano e considerar o eixo x como um representante da reta real. Então, quando eu falo, por exemplo, o módulo do número 1, eu estou falando sobre a que distância o número 1 está do zero. O módulo do número 1 é 1. O módulo do número 7 é 7. O módulo do número 7 eu represento assim, com essas barrinhas simples. O módulo do número 7 é 7. Módulo do número menos 1. Qual a distância do número menos 1 ao zero? A distância é uma unidade. Qual a distância do menos 1,5? É uma unidade e meia. Qual a distância do menos 3? É 3. Qual a distância do menos 7? É 7. Nós estamos falando de distância, não tem distância negativa aqui na reta real. Definição de módulo é: o módulo do número real x é igual ao próprio número real se o número é maior ou igual a zero. Ou seja, o módulo de 1 é 1, o módulo de 1,5 é 1,5, o módulo de 2,2 é 2,2. O módulo do número real x é menos x se esse número for negativo, ou seja, o módulo de menos 7 é 7. O módulo de menos 1 é 1, o módulo de menos 2,2 é 2,2, o módulo de menos 3 é 3. Eu represento isso através dessas barrinhas. O módulo é sempre um número maior ou igual a zero. Aqui, o módulo de 0 é 0. O módulo de qualquer outro número real vai dar um número positivo. Ou seja, o módulo de um número real retorna para você sempre um número positivo ou zero, ok? Muito bem, agora vamos falar de função de primeiro grau e em seguida função modular de primeiro grau. Vou colocar uma função de primeiro grau aqui que eu chamei de f. Eu tenho aqui x elevado a 1 mais 1, então a função de primeiro grau, o coeficiente angular é 1, 1x. Então isso me mostra que a função é crescente. Função crescente, quanto maior o valor de x que você escolhe, maior a resposta que você encontra. E eu tenho aqui, antes do menos 1, respostas negativas. Se você escolhe o número antes do menos 1, a resposta é negativa. Escolhi menos 3 para x, a resposta é menos 2. Escolhi menos 2 para x, a resposta é menos 1. As respostas são negativas, mas conforme você aumenta o valor de x que você escolhe, as respostas vão aumentando. Aqui, nesse ponto, a resposta não é nem positiva nem negativa. Quando você coloca menos 1, a resposta é 0. Resposta 0. Muito bem. Então, você está aumentando o valor de x, a resposta está aumentando, elas eram negativas, chegaram a ser 0, passaram a ser positivas. Quando você fala de função modular, você fala sobre colocar um módulo aqui, então. E módulo, eu acabei de comentar que retorna valor positivo. Então, como seria o gráfico da função módulo de x mais 1? A função em laranja é módulo de x, a função em laranja é a função x mais 1. A função módulo de x mais 1, o que acontece aqui? É como se você tivesse um espelho que rebatesse as respostas. A resposta com menos 2 era menos 1. Como você está colocando a coisa toda, a função toda no módulo, a resposta é positiva agora. O módulo de menos 1 é 1. Quando você colocou menos 3, a resposta era menos 2. Agora com o módulo, a resposta é 2. Então, esse gráfico aqui em preto é da função módulo de x mais 1. Basicamente, como que eu construí esse gráfico? Rebatendo as respostas negativas para cima do eixo. Porque o módulo dá sempre a resposta positiva ou 0, no caso particular do menos 1 aqui. Então, nesse vídeo eu vou abordar uma técnica baseada em rebater a resposta negativa. Então, a resposta com menos 4 era menos 3, agora a resposta com menos 4 é 3. E o gráfico fica esse V aqui. Tá ok? Agora vamos mudar um pouquinho. Vamos tirar essas duas funções, vamos colocar uma outra aqui. Ó. Função de primeiro grau não é modular, isso aqui é 1x elevado a 1. Então, o coeficiente angular é 1, indica que a função é crescente. Quando eu escolho menos 1, a resposta dá 1. Quando eu escolho menos 2, a resposta dá 2. Quando eu escolho 0, a resposta dá 0. Escolho 1, a resposta dá 1. Se eu colocar isso aqui no módulo, todas as respostas que eu estou encontrando na parte negativa vão ser rebatidas. A resposta com menos 1, em vez de dar menos 1, vai dar 1. Veja como fica. A função S aqui em azul, ela é a função módulo de x.
ela vem aqui numa fase decrescente até que ela chega no módulo de zero, que é zero. E aqui, quando x é 1, a resposta é 1. Quando x é 2, a resposta é 2. Você ficou atrás aqui da função laranja, tá ok? Agora, uma coisa interessante que eu queria fazer é uma comparação da função anterior, que era módulo de x mais 1, com uma outra agora que envolve o módulo de x mais 1. Veja como fica. Opa, deixa eu aumentar aqui o coeficiente linear. Ó, módulo de x mais 1. Se você percebeu, foi um deslocamento aqui. Ó. A função estava aqui, eu fui acrescentando 1, ela subiu. Então, em laranja, a função f de x igual a x. Rebati a parte negativa, passou a ser positiva. Vou tirar a função r de x igual a x aqui. E aí o que aconteceu? Eu consigo brincar um pouco variando o coeficiente linear, que é o b da função, que era 0. Que era 0 aqui. Tá ok? E aí eu fui, por exemplo, aumentando as respostas, acrescentando uma unidade através de uma variação do coeficiente linear. Posso fazer isso aqui subir bastante e posso fazer o que também? Posso fazer descer. Olha aqui, ó. Ah, mas por que está dando negativo? Porque o módulo em si, ele te dá uma resposta positiva. Mas você está tirando 1, resposta, módulo de 0 é 0, tira 1. Módulo de 1 é 1. Mas aí você tirou 1, puxou, ou seja, o gráfico vermelho, ele é uma cópia do gráfico azul, só que com uma unidade a menos para cada resposta. Isso trouxe tudo para baixo. Ah, se eu tirar 2, vai descer 2 unidades em relação ao anterior. Tá ok? Então aqui uma variação do exemplo anterior, onde o módulo está só para o x. Agora, eu posso fazer também uma coisa do tipo módulo do módulo. Aqui eu tenho módulo de x mais 1. E isso entre módulo. Enquanto o coeficiente linear é positivo, enquanto 1 aqui é positivo, eu tenho a seguinte situação. Módulo, no caso do número 0. Módulo de 0, 0 mais 1, 1. Módulo de 1, 1 mais 1, 2. Módulo de 2, 2 mais 1, 3. Eu posso fazer uma variação aqui, posso puxar todo mundo para baixo. E o que está acontecendo aqui é o seguinte. Todas as respostas até esse momento são positivas dentro do módulo. Veja. Se eu escolho aqui o 2 para colocar na conta, módulo de 2 é 2, mais 1, 3. Módulo de 2 é 2, mais 1, 3. Agora, quando eu trago esse valor do b para uma coisa negativa, acontece um negócio muito interessante aqui, que é o seguinte. Por exemplo, vou pegar o número 1 aqui. Enquanto na função vermelha anterior eu tinha módulo de 1 é 1, a resposta estaria aqui na função azul. Tiro 2, 2 unidades caiu para cá. Então a função vermelha está aqui. Módulo de 0. Módulo de 0 é 0. Menos 2 está aqui. A função verde tem a seguinte característica. Módulo de x menos 2. Só que agora em módulo também. Então enquanto a função vermelha dava uma resposta negativa aqui, a função verde dá o módulo disso, ou seja, toda essa parte que é vermelha acaba sendo rebatida aqui. Observe novamente o que acontece conforme o coeficiente linear vai variando. Ó. Por enquanto aqui são respostas positivas, aqui está tudo tranquilo. Ó. Vou pegar o número 1, a função vermelha me dá módulo de 1 é 1, mais 2, 3. Função verde também, módulo de 1, 1 mais 2, 3. Módulo disso é 3 mesmo. Conforme você vai diminuindo aqui, ó, e passa a ter uma coisa negativa aqui, você tem o seguinte. Função vermelha, módulo de 1, 1. Menos 2, 1, 2. Caiu para cá a resposta. Agora a função verde. Módulo de 1, 1. Menos 2, 1, 2. Resposta negativa. A função verde, ela pega essa resposta da função vermelha e coloca no módulo, ou seja, essa resposta dando menos 1 passa a dar 1. Como que eu construí esse gráfico? Também rebatendo a parte negativa, porque esse segundo módulo envolve todo mundo. E o que mais dá para fazer? Mais uma brincadeira que dá para fazer aqui é a seguinte,
Em relação a essa função verde, eu vou colocar um parâmetro somando ou subtraindo depois do módulo. Observe. Que é a função cor-de-rosa. Então, deixa eu tirar a função vermelha daqui. Olha o que aconteceu na função cor-de-rosa. Eu peguei o gráfico da função verde e tirei uma unidade. Todas as respostas da função verde, tirei uma unidade, caiu tudo uma unidade para cá, para baixo aqui, ó. Diminuiu uma unidade. Vou fazer uma variação aqui para você ver, ó. Função verde comparado com a função rosa. Vou pegar o número 1. Módulo de 1 é 1, mais 3, 4. Módulo de 4 é 4 mesmo. Ó, módulo de 1 é 1, mais 3, 1, 2, 3, deu 4. Módulo de 4 é 4 mesmo, fica aqui. A função rosa, eu estou tirando uma unidade da resposta. Então, o módulo de 4 tinha dado 4, beleza, tira 1, cai para 3. E eu vou diminuindo isso. Veja o que vai acontecendo. Ó, aqui nesse momento, a função rosa ficou igual à função azul. Módulo de x dá um número positivo, somo 1. Isso aqui em módulo dá um número positivo, tiro 1. Somar esse 1 foi uma operação que foi anulada ao subtrair esse 1 aqui. Então, a operação inversa. Enquanto as respostas são positivas, essa função rosa fica igual à função azul. Agora, observe o que acontece com a função quando eu coloco um coeficiente linear ali negativo. Ó. Vamos pensar aqui no número 2 para a função verde. Número 2 para a função verde eu tenho módulo de 2 é 2, menos 2, 0. Módulo de 0 é 0. Está aqui. Essa função rosa, para essa parte, retorna o mesmo resultado, ou seja, 0, só que está tirando 1. Então, todas as respostas que eu tinha comparadas com a função verde, ó, todas as respostas diminuíram uma unidade. Tá ok? Isso eu posso ir descendo aqui, ó. Vamos falar sobre o número 1 agora. Número 1? Tá bom, número 1. 1, módulo de 1 é 1, menos 3 é menos 2. Só que está em módulo, então a resposta com o número 1 dá 2. Resposta com o número 1 dá 2. Só que aí a função rosa você tirou 1, então a resposta vai dar 1. A função vermelha, que não envolve módulo para todo mundo, fica com a seguinte situação. Módulo de 1 é 1, menos 3, menos 2. É isso aí. Ok?